fala disso aqui, ó. A primeira terra foi criada para os anjos. Porque se você ler Jó, capítulo de número 38, versos de números 4, 5 e 6, você vai ver que os anjos estão cantando alegremente e rejubilando porque Deus está medindo a terra. Deus está estabelecendo a pedra de esquina. Jó 38 o quê? Jó 38, Jó 38, 4 e 5. Onde estava tu quando eu fundava a terra? Deus está falando com Jó. Jó está ficando alminha, está ficando todo. Aí Deus para, fala com ele: onde você estava? Quando eu estava fundando a terra. Quando eu estava fundando a terra. Fazendo saber se tens inteligência. Faz-me saber se tens inteligência. Quem lhe pôs as medidas, se é que o sabes? Então a terra tem medidas. Deus é quem mediu. Ou quem estende sobre ela o cordel? O cordel, ou seja, Deus estava medindo tudo com o cordel. Sobre que estão fundadas as suas bases. Então a terra tem bases, ainda que nós não consigamos ver, mas Deus, a terra tem bases. Ou quem estendeu ou quem assentou a sua pedra de esquina. A terra para existir teve uma pedra de esquina, ou seja, como na engenharia, como na arquitetura. Então Deus não criou nada assim, a Deus dará. Não tem engenharia na terra? Sim. Não existe arquitetura na terra? Sim. São tudo sombra, exato. Eita! Vai lá. Quando as estrelas da alva juntas alegremente cantavam e todos os filhos de Deus jubilavam. Estrelas da alva é uma classe de anjo. Filhos de Deus, outra classe de anjo. Elas estavam cantando enquanto Deus estava criando. Sabe por quê? Porque o Deus gosta de fazer as coisas com música, ouvindo música. Sabe que você não entendeu? Você gosta de lavar, cozinhar. Você não entendeu isso? Parece que o negócio flui quando tem um louvor, quando tem você não é igual de Deus. Você não foi criado semelhante a Deus. Deus gosta de trabalhar com música. É por isso que todo culto tem que ter louvor antes da palavra. Porque na palavra Deus vai trabalhar a nossa estrutura. Mas Deus gosta de trabalhar ouvindo música. Deus, que louco! Eu pegava o Meu Deus! E o olho fala uma coisa que também que quebra. Nossa! E quem selou o mar com as portas quando esse se rompeu e saiu da mágoa? Eu nem vou falar disso aí. Meu Deus! Então pode-se dizer que o homem em si não cria nada. Não vem a ideia do homem em si. Ele só relembra aquilo Toda a que ideia ele viveu. já foi flash de memória do céu. Ou alguém fala assim: cara, isso é inovador, essa ideia não existe nada no mundo. De fato, no mundo. Mas no céu existe. Então o homem é um veículo de recepção e transmissão da ideia de Deus. Sim. Eu nunca ouvi. Foi a primeira vez que eu ouço um conceito assim. O homem é um receptor e transmissor da ideia de Deus. Dá um livro isso. Talvez. Muito forte. Então, só que aí teve uma questão de Lúcifer para poder tomar o terceiro céu. Deus então evocou a presença de Miguel. Miguel então expulsou Lúcifer e a terça parte dos anjos na terra. A terra então explodiu, foi destruída, e foi nesse momento que a terra se tornou sem forma e vazia. E aí então no versículo 3 de capítulo 1 de Gênesis, Deus começa a restaurar a terra. Então Gênesis não fala da criação, fala da recriação. Então por isso que ela foi dividida. Por isso. Como assim dividida? Quando separação, Separação. Tem que separar, não entendi. Não, então termina de explicar. Presta atenção. Não temos aí no mundo afora, irmãos, museus de fósseis e ossos de dinossauro e tudo mais? Em que época os dinossauros viveram? Em que época que os dinossauros viveram na Terra? Nessa época que na primeira Terra, onde na Terra só havia os dinossauros, os animais pré-históricos e os anjos. Detalhe:
Na terra não é só uma sombra que existe no céu? Sim. No céu é a realidade, na terra é a sombra. A ciência não explica que os dinossauros foram extintos porque cometas caíram na terra? Na verdade foi demônio. Na realidade era Satanás caindo. Por isso em Lucas, Jesus fala assim, ó, eu vi Satanás caindo do céu como um raio na terra. Lucas o quê? Por vos dou poder. Não sei, Lucas é algum lugar. Mas aqui muda um conceito aqui do pecado. Na minha cabeça, pelo menos. Pode ser que seja isso uma sombra do céu, do próprio céu. Porque até hoje a gente aprendeu que o primeiro pecado foi cometido por Adão. Aí quando a gente vê que houve uma rebelião no céu, aí a gente entende que o pecado então, que o pecado de Adão foi só um reflexo do pecado. Do que já tinha acontecido. É isso? Exato. Aí Lúcifer não caiu na terra para ter essa parte? Destruiu tudo, ou seja, a ciência diz que era cometa. Na verdade era Lúcifer e seus anjos. Destruiu, então a terra ficou sem forma e vazia. Então o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. E existe um porquê o Espírito de Deus estava pairando sobre a face das águas, só que eu não vou entrar aqui, numa outra aula, num outro dia, num outro momento, talvez. E aí Deus começa dizendo, haja luz. E houve luz. Só tem um detalhe. Luz aparece pela primeira vez no versículo 3 de Gênesis. Mas o sol só vem no versículo 14. Que luz era essa? Deus. Um outro dia. Aí, presta atenção. Nessa terra aqui, agora, é onde nós aparecemos em cena. A primeira terra foi destruída. Aí nós aparecemos em cena aqui. Agora nós encarnamos. Gênesis 2:7. Olha a teoria da encarnação. Encarnação, não encarnação. Nós cremos na encarnação. Todos nós fomos encarnados. Nós só não iremos reencarnar. Então essa teoria que você está passando para nós refere-se que Deus não criou antes o sol, a lua e as estrelas. Ele era a luz que brilhou na terra antes de tudo. Quem era essa linguagem? Só fala. Cristo. Se você ler João Porque 1, fala, ele vai falar. Gênesis fala que o Espírito pairava sobre a terra. Não, já estava. Isso. Não, pessoal. Não, aqui para explicar, aí vai esquecer muito. Então assim, ó, eu só vou falar. Aí num outro momento, não sei. A gente vai deixar mais vida lá. Quando Satanás caiu, caiu dessa parte dos anjos, certo? Aí destruiu a terra. Havia animais na terra que estavam ajudando Lúcifer nessa grande rebelião. E esses animais são comentados no livro de Jó, capítulo 40 e 41. Tá. Aí, presta atenção, esses animais se tornam. Anjo caído não é a mesma coisa que demônio, tá? Os demônios que descem nos terreiros, que ficam atormentando e infernizando a nossa vida, não tem nada a ver com os anjos caídos na rebelião de Lúcifer. Anjo caído é uma coisa, demônio é outra coisa, tá? Os demônios têm origem desde o momento da queda. E aí o Espírito de Deus precisava pairar sobre a terra, porque ele estava trabalhando como uma incubadora, não deixando que os demônios que agora surgiram atrapalhassem a Deus na restauração da terra. Então ele diz, haja luz. Então quando ele disse, haja luz, esse verbo que estava com ele começou a agir. E é Cristo. Por isso ele vai dizer em João 1, eu sou a luz do mundo. Antes que houvesse, tudo foi feito por ele, sem ele nada do que foi feito se fez, ou seja, até o nada ele fez, porque tudo era Deus, Deus criou nada,
Como que ele criou nada? Se concentrando no lado norte do céu para começar a criação da terra e de todas as coisas, de todo o universo. Isso está em Isaías, Ezequiel, Salmos, Jó. Então você precisa fazer um amontoado de... A Bíblia é um quebra-cabeça. E é você, quando junta as peças, fica essa história. Quando Deus Jesus recebeu a ordem de entrar em cena. Ele já estava em cena. Só que nesse momento ele trabalhou especificamente na criação. Sim, na criação. E os demônios foram criados por anos caídos. Não. Eu nem vou entrar nisso aí, porque senão vocês vão falar que eu sou falso profeta. Deixa eu vou falar. falar. Aí não, porque senão tem que explicar todo o processo. E aí, 2:7 diz o quê? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. Tá. O homem Formou o Senhor Deus da onde? do pó da terra. Do pó da terra. Só que tem um detalhe. Tem como você formar alguma coisa de pó? Não. A menos que esse pó esteja acumulado e ele esteja úmido. Certo? Então tem o barro. E como que aconteceu esse barro? O verso 6 explica. Leia. Um vapor, ai meu Deus, porém subia da terra e regava toda a face da terra. Ahá! E quando vem o 7, Deus então está pegando o barro. Ele está formando o homem. Como um oleiro que pega argila, pega barro e começa a fazer. Significa que eu e você, nós somos uma obra-prima de Deus. E de fato somos uma obra-prima. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E aqui nós vamos trabalhar um pouco hebraico agora. Meu Deus. Pastor? Livro, a Lua Negra, é uma ficção ou ela faz parte desse contexto? Varão, eu vou ser muito sincero. Para eu te falar de Lilith, eu tenho que falar do que ela representa biblicamente, mas também do que ela representa na lenda. Que Lilith também é uma lenda, faz parte da lenda judaica. Na lenda judaica, Lilith na verdade foi a primeira esposa de Adão. Sim. Só que aí é outra matéria, tá? Deixa a Lilith pra lá. Então vamos lá. Um vapor, porém, subiu na terra e regava toda a face da terra. E formou o Senhor Deus o homem da onde? Do pó da terra. Então o homem era como um grande boneco de terra. Em hebraico, esse corpo, ou a carne do homem, se diz baçar. E Deus forma o baçar do homem. E soprou o Senhor Deus em suas narinas o fôlego da vida. Fôlego da vida, em hebraico, é neshama. Ou neshama. Depende de como da sua região. Alguns pronunciam neshama, outros pronunciam neshama. Isso significa fôlego de vida. Fôlego de vida, que se traduz também espírito. Só que esse espírito é o espírito do homem, diferente do espírito de Deus, que é Ruach HaKodesh. O Espírito Santo é Ruach HaKodesh, que é sopro, que é vento. O do homem é Neshama. No hebraico, se você pegar uma Torá, vai estar escrito exatamente Neshamat Haim. Mas quando você vai estudar o espírito do homem, não há necessidade de falar Neshamat Haim, fôlego da vida. Você só fala Neshama, que já dá a ideia de espírito, ou seja, fôlego de vida. Só que ele soprou nas narinas do homem. Se ele soprou, qual é a origem desse espírito dentro de Deus, amém? Sim. Então o que ele soprou? Eu e você, o nosso espírito. Porque nós somos gerados dentro dele. Ou seja, agora a gente nasce. Ai. Meu Deus. Eu falei, acho que
para ela que a dinâmica muda, mas o princípio é o mesmo, amém? A dinâmica aqui foi de um jeito. Agora, hoje em dia, a dinâmica mudou, mas o princípio é o mesmo. O que mudou na dinâmica? Eu e você, nós éramos esse pequeno girino, competindo com milhões, milhares, até o óvulo. Esse aqui é você. Esse aqui, mais esse aqui, é igual a você. Alma vivente. Você só existe porque houve uma fusão de você, sendo um espermatozoide, e o óvulo. Ou seja, a fusão de duas coisas resulta em uma. Soprou o espírito, o fôlego da vida no homem, e o homem foi feito alma vivente. Então, a fusão do espírito do homem com o corpo do homem resultou em você, ou seja, alma vivente. O Espírito de Deus. A dinâmica muda, mas o princípio é o mesmo. O que chama é o Espírito de Deus. Não, do homem. Do homem. E o Espírito de Deus é como? Rua HaKodesh. Rua. Escreva assim, ó. Rua HaKodesh. Algumas pessoas também pronunciam do A, tá certo? A pronúncia não. A pronúncia, porque no hebraico, toda palavra que termina com CH tem som gutural de 2 R. Ruach. Ruach HaKodesh. Passar significa corpo? Corpo, comer carne. Hoje, por exemplo, no hebraico moderno, eu quero comer carne. A nível motzele é rol bassar. Então, bassar, hoje, no hebraico moderno, é carne. Amém? Vou deixar quando eu for para Israel, eu vou falar isso. Bastante. Se você só faz essa palavra, existe carne, eu vou saber. Entenderam? Então, Deus, que já nos gerou dentro dele, a gente já leu o livro, aquela coisa toda, e ele... O espírito do homem mais o corpo do homem resulta na alma vivente. Então, e formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas do fôlego da vida, e o homem foi feito, ou o homem tornou-se alma vivente. E quando nesse caso eles da alma e espírito? Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Porque a partir daqui nós entendemos, assim, eu não sei como que vocês estudaram aqui ou num outro seminário, mas na maioria dos seminários no Brasil tem influência do seminário Rema, fundado pelo Kennedy Reagan, em que ele afirma, principalmente os batistas, meu primeiro seminário teológico foi o batista, então eu não sei do que eu estou falando. É afirmado que o homem é espírito, tem uma alma e habita no corpo. Sim. Isso não está certo. O batista fala isso mesmo. Nós somos alma que temos um espírito e habitamos no corpo. Está mudando. E não só estou mudando. Não está mudando. A Bíblia está dizendo que você foi feito alma vivente. Simples. A nossa fé é racional? Simples, vamos pensar. Então vamos dizer que você é espírito. Amém? Você tem uma alma e habita no corpo. Amém? Sim ou não? Sim. Então alguém aqui me explica. J32, abre aí. Do quê? Vou ver aqui, versículo J32, se for 32, né? Se não for também, vai ser o 26. Se não for também, vai ser qualquer outro capítulo. Eu vou baixar. Irmão, Jó é um dos livros mais fascinantes da Bíblia, eu te garanto. Eu sei que muitos só veem Jó como a história de Jó, o cara que sofreu, não sei o quê. Mas um dos maiores relatos da criação está aqui em Jó. Se você quer aprender sobre a criação do mundo, criação de todas as coisas, não estude Gênesis. Estude Jó. Estude Jó e Salmos. Vamos lá. Jó 32, versículo de número 8. Alguém lê? Ciertamente espíritu hay en el hombre, y el soplo del omnipotente le hace que entienda. Lee mucho de cabeza.
Na Há verdade, espírito el hombre. Vamos ver se eu vou conseguir agora entender. Lê de novo no espanhol. Vamos ver se eu vou mandar fogo aqui. Ciertamente, espíritu, Certamente, ou seja, de fato, certamente, espíritu hay en el hombre. espírito hay en el hombre. Ou seja, se um espírito hay en el hombre, existe um espírito en el hombre. Sim ou não? Sim. ou não? Vai lá, continua. Y él sopló del omnipotente, E el sopro del onipotente le hace que entienda. le hace que entenda. Nosotros solo entendemos alguma coisa porque Deus soprou. Se eu errar, você me ajuda aí. Eu só estou assistindo novela em espanhol no canal daqui do Paraguai. Ai, meu Deus. Bom, vou ter que vir de sexta-feira para aprender espanhol com vocês. Porque esse sopro nos fez entendido, ou seja, alma vivente. Então, se há um espírito no homem, o homem não pode ser um espírito. Não entendeu, né? Não, explica de novo. Perdi o Então vamos lá. Certamente, ou seja, na verdade, há um espírito no homem. Sim. Ou seja, tem um espírito no homem. Ou seja, tem uma Bíblia aí no seu colo. O fato de você ter uma Bíblia no teu colo, há uma Bíblia no teu colo. Se há uma Bíblia no teu colo, significa que a Bíblia seja você? De fato, então o homem não pode ser um espírito. Ele só tem um espírito, mas ele não é um espírito. Ele permanece em uma alma. Então, o homem é alma. Ele foi gerado espírito, mas o homem foi feito alma vivente. Essa alma vivente seria o quê? o homem, a vida. Você, O homem, né? a nossa O que eu sou em persona. Deus. Hum? O que eu sou em Deus. Não, Não? você é em você mesmo. Nossa. Primeiro ponto. Vamos pensar, nossa fé racional, amém? Esse é o primeiro ponto. A Bíblia está afirmando que nós só fomos entendidos, temos entendimento por causa desse sopro. Que sopro? O Espírito, nosso Espírito que estava em Deus, foi soprado no homem. Então, por isso, nós temos um Espírito. 1 Coríntios 6,17. Aham. 6,17. Pode ler? Aham. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Então o texto está dizendo, o apóstolo Paulo está dizendo que quando o meu espírito se une ao Espírito de Deus, eu me torno um com o Espírito de Deus. Amém? Amém. Então vamos lá. Agora, diante do tribunal de Cristo, você vai ser julgado. Se eu sou um com o Espírito de Deus, quem está sendo julgado comigo? Deus. Se eu te mandar para o inferno, quem que eu estou mandando também? Porque de fato você não é um Espírito, você é alma. Então vamos lá, vamos entender. Se eu disser que você é Espírito, hein? Abre 1 João. Primeira volta. O pessoal quer fazer intervalo? Não. Lá em intervalo aqui ele chama a polícia. João. Deixa eu encontrar aqui. O louco. Rasgou da Bíblia. 1 João capítulo 3. Verso de número 4. Vamos ler. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Então, quem comete pecado, Infringe la ley. então vamos entender. Vamos dizer então que você é um espírito.
Mas a 1 Coríntios 17 diz que o Espírito se tornou um com você quando você aceitou Jesus. 6,17. Agora que você é um com o Espírito de Deus, o texto está dizendo que quem comete pecado infringe a lei. Pergunta, você peca? Sim. Então nós vamos ter que afirmar a partir de agora, já que nós somos Espíritos, que Deus peca com a gente. Sim. De fato. É espírito. De fato. Deus não peca. Você não é. Deus não peca, então você não pode ser Espírito. Você é alma. Fiz aí isso que me falou. Então, aí, vai ficar essa separação entre nós e nós dois. Exatamente. Então, Eu quero achar- corpo e alma. Eu quero achar um. Somos uma alma, que temos um espírito e habitamos um corpo. Yes. Corpo e alma. Alma, Sim, corpo e alma. não, temos um corpo. Somos uma alma, que temos um espírito e habitamos um corpo. 1 João 1:10. Se dissermos que não pecamos, fazemos-no mentiroso, e a sua palavra não está em nós. Ou seja, se eu falar assim, não, pastor, eu não peco. O texto está dizendo, você faz de Cristo um mentiroso. Então todo mundo peca. Então toda vez que eu afirmo, eu sou um espírito, tenho uma alma e habito num corpo, e se você é cristão, o texto diz que o Espírito Santo está dentro de você. Então se a tua persona, se você é espírito, toda vez que você peca, você está dizendo que Deus também está pecando com você. O que é impossível. É só pensar. Tá difícil. Volta para Gênesis 2:7. Então o homem foi feito alma vivente. Eu e você, nós somos alma vivente. Vamos entender algo aqui muito interessante acerca do homem, para você entender melhor quem é você. Vamos lá. Corpo, alma e espírito. Porque nós somos um ser 3 em 1. Porque Deus criou e porque nós somos seres tricótomos. Vocês já pararam para perceber que toda a nossa doutrina ela é tridimensional, ou seja, ela tem 3 pontos? Sim. Por exemplo, corpo, alma e espírito, Pai, Filho e Espírito, primeiro, segundo, terceiro céu, tabernáculo, atos, lugar, santíssimo lugar, eternidade, era, é e há de ser, tempo, passado, presente e futuro. Toda a nossa doutrina, ela precisa ser tridimensional. Então vamos lá, vamos estudar um pouquinho do homem. Emoção. Quem é que tem a vontade? Você não tem vontades? Sim. Você não tem emoções? Sim. Você não fica triste, não fica alegre, não fica animado, não fica esperançoso? Você não. Sim. Você não tem vontade de dormir? Sim. Você não tem vontade de comer? Sim. Instinto. Você não tem instinto de sobrevivência? Sim. Sim ou não? Sim. Perdão. Não é instinto não. Vamos você. Você não tem... você não é um ser pensante? Sim. Sim ou não? Sim. Quem decide? Diga eu. Eu decido. Então quem é você? Pronto. Faculdades do Espírito. Intuição. Isso aqui as mulheres têm demais. Será que é uma coisa? Misericórdia. Intuição. Nunca erra. Intuição, sabe? Tá dizendo. Intuição
consciência e comunhão. Diga intuição, consciência e comunhão. Agora você vai entender algo interessante. Por isso que antes de se converter, você pecava e você não ligava. Aí quando você aceitou Jesus, o Espírito de Deus se tornou um com o seu Espírito. Por isso que a partir daquele momento, quando você começava a pecar, a sua consciência é pesada. Porque a sua consciência fala da vida de Deus que é em você. Gravasse as aulas, né, gente? De novo. Repete de novo. A consciência revela a vida. A consciência revela a vida de Deus em nós. Por isso que antes de Cristo eu pecava, não dava nada. Hoje eu peco, a consciência pesa, a gente fica mal. Por quê? Porque nosso espírito está sendo um com o Espírito de Deus. E o Espírito de Deus em nós que fala: isso que você decidiu, teve vontade e executou na carne, no corpo, não é da minha vontade. Por isso que fica, não deveria ter feito, não deveria ter falado. Porque isso aqui, ó, revela o quão crente você é. Aleluia. Por que tem muito crente que faz e começa assim, parece que não está dando nada? Por quê? Porque a vida de Deus nele já não está tão operante. Já está cauterizado, né? Já não está tão operante, já cauterizou a consciência. Então ele faz, Dá um exemplo pra gente do que é intuição de comunhão. Comunhão nós temos com o Espírito Santo de Deus. Quando eu oro, por exemplo, quando eu oro em línguas, a Bíblia diz que eu não edifico a mim mesmo. Então, quando eu estou orando em línguas, é o Espírito de Deus que está induzindo, porque Ele que nos dá o dom. Então, o dom em nós é o Espírito de Deus operando. Então, estou orando em línguas, o Espírito Santo está discernindo tudo que eu estou falando e Ele mesmo está me edificando. Então, ele é como se fosse o nosso motor. E falar em línguas é a nossa gasolina. Então, o motor vai funcionando. Então, é essa comunhão. Então, quanto mais eu tenho comunhão com o Espírito Santo, mais forte eu fico. A consciência vai falar do quanto de vida de Deus eu tenho. Quando eu peco, se a consciência pesa, e quando se eu peco e não está pesando tanto, então significa que eu tenho pouca vida de Deus operando em mim. E a intuição é aquela, sabe assim, não sei, mas eu estou com vontade de ir por esse caminho hoje. Essa intuição é o veículo que o Espírito Santo usa para falar com você. Então quando eu falo assim, o Espírito de Deus me disse, o veículo que ele usou foi a intuição. Aqui, como as pessoas falam que o Espírito nosso é o DNA de Deus, é certo? É certo? O nosso Espírito é o DNA É o de Deus. DNA de Deus. Tem o DNA de Deus. Tem sim. Isso sim. Ter não significa ser. Tem. Pode ser que sim. Certo, então, né? Tem o DNA de Deus. Mas assim, muito cuidado com algumas afirmações, porque você pode ser questionado nessa afirmação. Sim. E aí você precisa dominar a doutrina para poder explicar isso que você está falando. É meio complicado isso aí, né? Também que eu sou bem organizado, né? Agora, vamos lá, Gálatas. Esse livro. Gálatas, vamos ver aqui. Gálatas 5, versículo 16. E digo, porém, andai em espírito e não cumprireis a concupiscência da carne. Aham! Anti-espírito. Por quê? Porque o teu espírito agora é um com o Espírito Santo de Deus. Tá aí? O teu espírito é um com o Espírito Santo de Deus, então você precisa andar nele. Quando você anda em espírito, você não cumpre as concupiscências da carne. Porque essa carne, esse corpo, é corruptível. O pecado está em nós.
A natureza pecaminosa ainda está em nós, na nossa carne. E como nós temos uma carne caída, uma natureza caída, ainda que o nosso espírito seja regenerado, mas ainda habitamos num corpo corruptível. Quando você anda em espírito, você não satisfaz as vontades da carne. Mas quem vai decidir fazer a vontade do espírito ou fazer a vontade da carne é você. Por isso você é alma vivente. Eita, gente. Então, se você alimenta mais as coisas do espírito, você vai pender com as coisas do espírito. Se você pender com as coisas da carne, obviamente você vai ceder às paixões da carne. Por isso ele está dizendo, se você andar em espírito, você não vai cumprir as concupiscências da carne. A pergunta é, o que é concupiscência? Pecado. Não. É aquilo que nós queremos. Desejo desenfreado. É aquilo que nós queremos em excesso. Você não consegue dominar. Não domina. Então só tem uma maneira de controlar esses desejos incontroláveis. Andando em espírito. Quem está aí? Eu tô aqui. Volta em Gênesis. Volta em Gênesis 2. Pegar aqui um pouco do homem? Sim. Pode apagar? Sim. Por favor. Sim. Parece que a Pedro botou isso aqui, nós vamos pensar que a gente tem que ficar maluco. Preparados? Ele vi, cara. Gênesis 2,7 de novo. Ele me fica cansado de tudo, né? Gênesis 2,7. Aham. Lembra bem para por gentileza? E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. E soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. 8. E plantou o Senhor Deus no jardim no Éden. Opa! No Éden. Vamos lá pro desenho. Júlio. No Éden. Éden é a terra. Sim. Significa em hebraico Éden, terra frutífera ou terra de deleites, ou terra de delícias. Um jardim foi plantado na terra, no Éden. Amém? Onde? Do lado oriental. E pôs ali o homem. Por que oriental? Oriental. Porque a palavra luz em hebraico é ó. E o lado oriente é o lado leste, é onde nasce o sol. Então Deus plantou o jardim na posição onde nasce o sol, a luz. Então, or significa luz. Luz. Oriente, o lugar onde vem a luz. No lado oriental. E pôs ali o homem que tinha formado. Opa! O que ele fez? Pôs ali o homem que tinha formado. Significa então que o homem foi feito em qualquer lugar na terra, mas não no jardim. Então Deus cria o homem, aí planta o jardim e coloca o homem no jardim. Por que Deus coloca o homem no jardim? Porque essa é a vontade de Deus para o homem, que o homem permaneça no jardim, ou seja, o jardim expressa o coração de Deus. Tá, se o homem foi criado no jardim, não no jardim. Em qualquer lugar na terra, Menos no jardim. menos no Já jardim. foi colocado no jardim. Fora desse jardim ainda continua acontecendo, tipo, os anjos habitando fora, outros animais ou não? Já houve separação de tudo, Satanás não está mais aqui. Não, aí
Não, porque assim, nessa segunda terra, Satanás ainda, ele está recriando tudo, mas depois já vem em cena, né? Na queda do homem. Então vamos chegar lá. Ele vai abrindo os leques, né? Uma coisa que na outra. E essa é a Bíblia. Aí Deus coloca o homem aqui, ó. Olha que interessante. Continue lendo. E o Senhor fez brotar da terra toda árvore agradável à vista e boa para comida. E a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Geograficamente, o que é que está no meio? A árvore do conhecimento. Não, a árvore da vida. Então vamos lá. A pergunta é, novamente, geograficamente falando em relação ao jardim, o que é que está no meio? A árvore da vida. Então o que é que está no meio? A árvore da vida. O que é que está no meio? A árvore da vida. Está claro? Claro. O que é que está no meio? A árvore da vida. vida. Pronto, não perca isso. Que aqui dá início à nossa queda. Você fala, como assim? Irmãos, faltar a aula de geografia deu problema na queda do homem. Eu sei que vocês não estão acreditando, mas vocês vão ver. Vamos lá? Continue lendo. E saía um rio do Éden para regar o jardim. E ali se dividia e se tornava em 4 braços. 4 braços. O nome do primeiro é Pison. Este é o que rodeia toda a terra de Avilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom, e ali há bidélio, e a pedra sardônica. E o nome do segundo rio é Gion. Este é o que rodeia toda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Tigre. Este é o que vai para o lado oriental da Síria. E o quarto rio é o Eufrates. E tomou o Senhor Deus o homem e o pôs no jardim do Éden para lavrar e guardar. E ordenou o Senhor Deus ao homem, O dizendo: que o Senhor Deus fez? Ordenou. Deus deu uma ordem para o homem. Amém? Sim. Qual é a ordem que Deus deu? De toda a árvore do jardim comerás livremente. Então vamos entender. A primeira ordem que Deus deu para o homem foi: Comer livremente. será que é por isso que a gente gosta de comer tanto? Aleluia. Olha aí, irmãos, a resposta. Agora quando ele disser, nossa, você está comendo demais, só fala assim, só estou cumprindo o mandamento. Meu Deus! Pegaram? 17. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, dela não comerás, porque no dia que comeres dela, certamente morrerás. Então vamos lá. A ordem era para não comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém? Ele poderia comer de todas as árvores, mas ele não poderia comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. Amém? A ordem de Deus em relação à árvore do conhecimento do bem e do mal foi não comer. Presta atenção nesses detalhes. Sabe por que você precisa atentar aos detalhes? Lembre-se disso. A riqueza da nossa fé se encontra nos detalhes. A riqueza da nossa fé se encontra nos detalhes. Preste atenção neste detalhe. 18. E disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Farei uma ajudadora idônea para ele. Aham! Deus então vê o homem, vê Adão. Adão está lá, de
boa. E aí Deus olha para Adão e fala assim: não, não é bom que você fique só. Eu vou te fazer uma ajudadora. Mas em Gênesis, no Gênesis capítulo 1, ele não, depois que ele faz o homem, ele não falou assim: muito bom, tudo não ficou muito bom. Porque tudo era bom. Primeiro dia Deus viu que era bom. Segundo dia Deus viu que era bom. Deus viu que era bom. Aí quando foi o homem, Deus viu que era muito bom. E mesmo o homem sendo muito bom, Deus está falando: não é bom que o homem seja só. Falei uma ajudadora. Então, aquela coisa assim: eu estou energético, eu sei que você precisa de um gás ainda por dia, eu sei que você precisa de uma energia, e eu tenho a solução, eu tenho energético. Aí eu falo assim: qual é o seu nome mesmo? João. Aliás, já esqueci o nome do seu mundo. Eu não sou bom de memória. Eu digo, John, não é bom que você fique sem energético. Eu vou te dar um energético. Qual que é a sua expectativa logo em seguida que eu falo isso? Eu te dar um energético. Se não, eu sei que você precisa de energético. Eu estou com energético na mão. Eu digo, não é bom que você fique sem energético. Eu vou te dar um energético. Aí você espera logo em seguida, eu te dar um energético, certo? Mas sabe o que Deus fez para Adão? Vou te fazer uma ajudadora. Aí Adão ficou na expectativa. Aí Deus falou assim: vai dar mão nos animais. Deixou ela no vácuo. Ele ficou ansioso, né? Verso 19 em diante. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todo o animal do campo e toda a ave dos céus, os trouxe a Adão para este ver como lhe chamaria. E tudo que Adão chamou a toda a alma vivente, por isso foi o seu nome. E Adão pôs os nomes a todo o gado, e a todas as aves dos céus, e a todo o animal do campo. Mas para o homem não se achava um ajudador idôneo. Opa! Para o homem não se achava. Você só deixa de achar alguma coisa quando você está procurando. O que Adão estava fazendo enquanto estava dando nome aos animais? Procurando ela no meio dos animais. Meu Deus. Estava todo o tempo ali sendo um amigo. Meu Deus. Preste atenção, irmãos. Escandalize o quanto você quiser. Mas ele olhou para a girafa e pensou: será que é ela? Ele olhou para a girafa, tinha cara de girafa, tinha um pescoço de girafa, andava igual a girafa e falou: vai se chamar girafa. Será que é ela? Irmãos, foi a única chance da Chita se tornar a esposa de Adão. Mas não deu certo. Foi a única chance que a gorila tentou, mas não foi. Porque ele olhava o elefante, ele olhava a formiga, então ele viu a formiga. Ele falou: tem jeito de formiga, anda igual formiga, então vamos dar nome de formiga. Porque você já imaginou, irmão, formiga chamando elefante? Não ia ser estranho? Hoje sim, né? Não. Agora sim, né? A nossa fé é racional. Ele olhava a formiga, só que ele olhava a formiga, olhava para ele olhava a estrutura óssea, ele olhava, parece que, acho que não é. Então ele ficava procurando a sua ajudadora no meio dos animais. Isso acontece conosco. Jeito que agora, peraí, deixa eu explicar. Deus nos dá uma missão. E ao invés da gente executar a missão, a gente fica atrás de um parceiro, de uma parceira. Eita Jesus! E sabe qual é o problema? Quando a gente perde o foco na missão, a gente acaba escolhendo alguém que não é do nosso tipo. A gente escolhe animal. É forte. Tem muita gente perdendo o propósito de Deus porque está achando
querendo encontrar o cônjuge ou a cônjuge no meio de animal, no meio de bicho. Por isso que quando casa errado, aí o príncipe vira o Shrek, vira um lobo. Sim. Por quê? A vida inteira foi um bicho. Foca no propósito. Alguém tá aí? Eu tô assim. Porque tem intervalo? Sai daqui. Essa voz é estranha. 21. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão, e este adormeceu. E tomou uma das suas costelas e cerrou a carne em seu lugar. E da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou uma mulher, e trouxe-a a Adão. Só um detalhe. Eva só vai se chamar Eva depois da queda, tá? Depois do pecado. Ok? Porque Eva... Não. Antes era Adão. Adão. Era o nome dos dois. Era Adão. Era Adão. Não pode falar isso dos homossexuais, não. Presta atenção. E aí, presta atenção. E aí, Deus ele formou a mulher e trouxe-a a Adão. Percebeu o detalhe? Quem é que levou ela até ele? Deus. Então, quando descansamos nele, Meu Deus. é ele quem nos apresenta. Então, teoria errada de quem fala que Deus não se preocupa em achar ninguém para viver. Vamos rasgar essa página. 23. E disse Adão: essa é agora osso dos Opa! meus ossos. Esta é agora, porque antes não era. Onde será que estava ela? Esta é. Oi? Aí vem a questão que eu fiz. Essa agora é ela, que a outra não era. Que é o cabala, que é o misticismo não é judaico. Não vamos entrar na cabala. Mas isso me arrebenta. Vamos entrar nos animais. Esta é agora. Porque antes não era. Antes os animais não eram. Que agora é. Ossos dos meus ossos. Que agora eu estou vendo, ela é igualzinho. Carne da minha carne. É da mesma espécie. Mas então quer dizer que, posso fazer uma pergunta interessante? Quer dizer que Adão teve relação com os animais? Não. Ah, Você não fala isso. Poderia ter. Porque esse era o teste de Adão. Ele passou pelo teste do bestialismo. Mas ele foi aprovado. E pelo fato de ele ser aprovado, Eva veio a existência. eu já ouvi gente falando que teve. Não, não Qual teve. besteira. Não teve. E a carne da minha carne, essa será chamada mulher, porquanto do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem o seu pai e a sua mãe, apegar-se-lhe-á a sua mulher, e ambos serão uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a sua mulher, e não se envergonharam. Só para lembrar, geograficamente falando em relação ao jardim, o que é que estava no meio do jardim? A árvore da vida. E Deus falou que podia comer de todas as árvores, mas qual que não podia comer? O conhecimento do bem e do mal. Esses detalhes são importantes agora. Capítulo 3. Ora, a serpente era mais astuta que todas as animalhas do campo que o Senhor Deus tinha feito. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda a árvore do jardim? E disse a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim comeremos, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim. Opa! Aonde que ela está falando que está a árvore? No meio do jardim. Mas a que estava no Vamos lá. Continua. Disse Deus: não comereis dele, nem nela tocarás. Parou. Para que não. Deus falou alguma coisa de tocar? Deus só falou que não era para? Vamos lá. Eu falo assim para vocês agora. Olha, o John falou isso, mas o John não falou. Então toda vez que eu falo algo
que alguém não disse como se dissesse, eu estou fazendo o quê? Mentindo. Mentindo. Mas por que você não mentiu? Faça a pergunta de novo. Por que você não mentiu? Porque ela não tinha precisão na doutrina. A bola foi dada para ele, não. Foi pra Adão, então perdeu A lei a foi sua. dada para ele. Falhou na solução. Quem pegou a Quem recebeu a revelação? Adão. Então vamos lá. Ele não Vamos passou. supor, eu recebi essa revelação. Sim. Se eu passar para vocês aqui agora, se eu passar não de maneira completa, você não vai ter domínio na doutrina. Amém? Então de quem é a responsabilidade que vocês entendam que eu estou querendo ensinar? Sua. Minha. Amém ou não amém? Amém. Só que quem que vai pisar na bola caso no momento que você mais precisar de toda a doutrina? Não, Então, quando nós não temos precisão na doutrina, pecamos. nós somos todos. O pecado aconteceu antes do fruto. Ou seja, É mentira. Deus, alguém fala assim, não, a origem do pecado, né, eles pecaram quando comeram do fruto. Entenda que a coisa começou um pouco antes. Então não foi Primeiro, a desobediência. Então, não- Ela está dizendo que a árvore que não pode Isso comer que eu ia é a que está falar no meio da do vida. jardim. Mas quem está no meio do jardim é a árvore da vida. Aí poderia comer. Não poderia comer do conhecimento do mal. Mas alguém pode dizer, ah, mas ela estava, pode dizer que estava ao lado. Estar ao lado não significa estar no meio. tá no meio. Ou se não, vamos ter que dizer que Deus está com um problema de geografia. Está no meio, está no meio. E quem plantou foi Deus. Deus soube exatamente onde estava plantando. Quem está aí? Amém. E aí ela está falando, não pode comer dela e também não pode tocar. Senão nós vamos correr. Deus não falou nada de tocar. Mentirosa. Como ela já começou a cortar. Mas ela sempre dá uma mancada. Mas posso te falar uma coisa? Hoje, esse é o nosso maior problema. A mentira. Aí você fala assim, depende de quem vê, ou depende de quem conta mentira. Mas eu vou dizer, quando eu te pergunto, e aí, irmão, tudo bem? Existem áreas da sua vida que não estão bem. Aí você diz, sim, está tudo bem. Mentiu. Porque de fato, nós estamos mentindo todos os dias. Sim. Toda hora, então. Só tem um detalhe e um grande problema. A Bíblia diz que os mentirosos não vão herdar o reino dos céus. Ai, meu Deus. E aí faz o quê? Morre? Vai lutar também. Bem diferente. Estamos juntos na luz. Então, não Mas o perca. sistema faz com que a gente faça isso. Porque se a gente comentou isso nessa semana que passou. A gente está dentro da igreja, a gente fala que a gente não vem, já não pode, a gente tem que estar bem. O sistema faz com que a gente muda. Ok. Você não é alma? Mente, vontade e emoção? Quem vai decidir? Eu. Porque Tem paga essa a conta. sistema. Porque paga a conta. Vou super sincero. Então, você pode dizer, está tudo bem? Ó, eu estou bem. Não significa que tudo na minha vida esteja bem. Eu estou bem. Não significa que tudo na minha vida esteja bem. É, do que fazer procurando Então, se alguém me pergunta, está tudo bem? Eu estou bem. Não, mas está tudo bem? Não, tudo não está, mas eu estou bem. Mas existem coisas que fazem parte da minha vida que não estão bem. Então a gente responde errado. Não, você pode responder de uma maneira correta. Sim, sim. Entende? Agora, está tudo bem? Se você disser, está tudo bem, a menos que tudo esteja bem, irmão. Aí tá valendo, aí tá tudo bem, mil maravilhas. E no caso daquela viúva de Sarepta, que o filho dela estava morto em cima da cama, e ela foi passando e alguém perguntou, vai tudo bem com você? Ela, vai tudo bem. E aí o que você me disse? Ela mentiu? Ela mentiu? Peraí. Na verdade, a história desse filho, o profeta profetizou um filho para ela e ela não estava querendo filho. Então aquele filho foi resultado de uma profecia precipitada do profeta. E agora ela estava bem, mas iria ficar tudo bem
Porque quem tinha que fazer valer o menino ressuscitado é o profeta. Porque ela não pediu o profeta. Ela não pediu Vem filho. com ela. Mas ela sabia que ia tudo ficar bem. Porque ela foi atrás do profeta para ele resolver o problema. Ela falou, vai, Como assim? Eu não pedi filho para você. E agora você profetizou, nasceu um filho e agora ele morreu? Se vira. Questão de fé, então. No caso, Vamos lá. Então a Ah, serpente. mentira! Então tem um problema aí. Que? Então a serpente disse à mulher: certamente não morrereis. Porque Deus sabe que no dia que dele comerdes, se abrirão os vossos olhos e sereis como Deus, sabendo o mal e o bem. E viu a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e a árvore